Agora eu gostaria de trazer uma reflexão sobre a diferença entre alguns tipos de heróis que a gente tem, entre o herói antigo e o mais contemporâneo. Bom, o Don Quixote, a gente já viu que ele é um pouco ridículo, mas as virtudes que ele quer imitar não são ridículas, elas são muito nobres e verdadeiras, os valores que ele defende. E isso é muito demonstrado nos heróis de histórias de antigamente que a gente tem. Eles eram pessoas ordinárias, mas que era imposta alguma missão. Muitas vezes eles nem queriam, né? Só a realidade impõe algum destino, alguma vocação que eles são obrigados a aceitar humildemente, apesar das dificuldades. Ou seja, o contexto, o cenário era extraordinário, mas o herói era uma pessoa comum. E isso inspira a gente a ver a realidade de uma forma diferente, a ver que a gente pode ser também, enfrentar o mundo, né? Por exemplo, os contos de fadas antigos eram pessoas, eram crianças normais chamadas a grandes missões, às aventuras. O que acontece hoje é o oposto. A gente tem um herói que se acha extraordinário lutando contra um mundo que é muito chato e monótono. Isso faz com que a gente se desacostume a olhar para a beleza e o encanto que o mundo tem. Se de um lado, se o herói antigo ele lutava em um mundo extraordinário, que era cheio de complexidade, cheio de contrastes, de paradoxos, né? Como disse Cícero, o que os gregos chamam de paradoxo, nós chamamos de coisas que maravilham, ou seja, esse contraste da vida entre a beleza, a feiura, o grande ideal, apesar da dificuldade que ele tem. A gente tem esses paradoxos na vida entre a felicidade e a tristeza, entre a esperança e o desânimo. A gente tem todas essas realidades que se complementam, né, como o Don Quixote e o Sancho também, né, que são duas figuras que se contrapõem. É isso que torna a vida bela, só porque o herói contemporâneo ele matou isso e faz como a Emma Bovary. O próprio herói então assume essa parte do extraordinário, de ser extraordinário, lutando contra esse mundo ordinário. Como a Emma Bovary, ela se acha merecedora de uma realidade muito melhor e não consegue ver a beleza da vida, da realidade ordinária. Ela não consegue ter a humildade para aceitar a beleza disso e a vocação talvez simples e comum que ela tenha. Para não parecer o idiota, o herói contemporâneo ele corrompe a linguagem. Em vez dele dizer e admitir eu sou fraco, não, ele coloca isso é difícil, ele coloca a culpa na realidade. Isso gera um bando de heróis mimados, de heróis que não estão preparados, não têm humildade, não têm força, não têm virtude realmente para enfrentar as situações que precisam. Só para encerrar essa reflexão, o Chesterton disse, né, nos contos de fadas, o cosmo enlouquece, mas o herói não. É exatamente isso que acontece nos temas contemporâneos. A gente tem um mundo chato para um herói que se acha, para um herói que foi o escolhido. Eu acho que o Don Quixote ele se aproxima mais da questão então dos contos de fadas, porque o mundo para ele enlouquece, né? Ele vê moinhos, exércitos onde não existem, mas ele mantém a integridade, ele mantém a coerência dentro de si. Então, o Don Quixote é um pouco louco, sim, mas é muito melhor do que muitos dos heróis que a gente tem hoje, porque o Don Quixote ele tem a moralidade, ele tem o seu código de honra rigoroso, ele tem os seus ideais nobres, ele quer restaurar a cavalaria. Então, a Emma Bovary é uma mistura de Don Quixote com esse herói contemporâneo mimado. O Don Quixote enlouqueceu depois de ler tantos romances de cavalaria, enquanto a Emma enlouquece depois de ler muitos romances, histórias românticas, né, e literatura ruim.
Só porque tem uma diferença muito grande, porque o Don Quixote ele tá agindo, ele tá lutando por um ideal melhor, ele coloca em prática, enquanto a Emma, ela só foge, né? O Don Quixote, ele tem um vazio, ele tá buscando alguma coisa e ele age por conta disso, enquanto a Emma, ela espera de uma forma passiva, ela espera que venha um amante, uma vida maravilhosa, objetos de luxo, coisas assim. Então, enquanto o Don Quixote ele fracassa, mas de uma forma boa, em certo sentido, a Emma Bovary, ela fracassa de uma forma muito horrível, porque ela só estava voltada para o próprio umbigo. Porque a Emma, ela busca fugir disso, porque ela tem um medo gigantesco de ter uma vida ordinária e de ser mediana. E muitas vezes isso acontece na nossa vida também. Eu, por exemplo, já me peguei várias vezes pensando, né, que a gente merece alguma realidade incrível, extraordinária, mas isso é uma ilusão, porque a maior parte da nossa vida vai ser feita de coisas comuns. Isso é um certo orgulho que a gente tem, e a solução é muito simples. A gente precisa ter humildade de aceitar o nosso propósito de hoje. Só porque é simples não quer dizer que seja fácil. A gente tem que lutar constantemente contra esse sentimento de orgulho e aceitar a nossa realidade como ela está. Óbvio, né? Não ficar estagnado e só esperar as coisas acontecerem, mas tentar agir como Don Quixote pelos nossos valores e conforme a moral. A gente precisa aprender, então, a olhar para a beleza desse ordinário, aceitar a realidade mesmo. E não há nada de errado com isso. Né? Como disse o Chesterton em O que há de errado com o mundo, a gente, quando olha para as coisas pela primeira vez, a gente sente uma grande admiração por elas. A gente olha para o céu, a gente pensa como isso foi, tipo, tem um dedo divino ali. Então a gente aprende a olhar para a beleza, mesmo na realidade comum do dia a dia, só porque a gente vai se acostumando e perde esse senso. Da mesma forma que a Emma, então, ela foi se acostumando com a régua dela aumentou muito, ela foi se acostumando com esses romances extraordinários. O Don Quixote também se acostumou com esses personagens muito acima da realidade, e eles perderam o senso para as coisas menores. E é justamente isso que ajuda a arte, ela ajuda a gente a ter uma perspectiva, ter uma nova perspectiva sobre as coisas. O mundo em si não muda, mas porque a arte nos apresenta a realidade de uma forma diferente. E é justamente isso que faz o Don Quixote e que torna esse livro, essa obra de arte, essa obra literária, importante até hoje. Quando tem uma pintura de alguma flor, por exemplo, aquele quadro nos ajuda a admirar a flor real de uma forma diferente. Assim também é o Don Quixote, ele nos traz várias reflexões sobre a vida, né, a literatura como um todo, e sobre todos esses temas que eu comentei, mas principalmente eu acho que a questão é sobre quem a gente está tentando imitar. Se a gente realmente tem os nossos desejos autênticos ou se a gente está tentando buscar a realidade de outras pessoas que não tem nada a ver com a nossa vida, com o nosso propósito de hoje, de agora, da nossa realidade. Isso é agravado na nossa época, especialmente pelas redes sociais, que a gente deixa de enxergar esse vazio que a gente tem dentro, né? Se a gente tem uma falta de sentido, como a Emma ou como o Don Quixote, se a gente não tem coragem de aceitar a nossa realidade, a gente vive buscando, idealizando e consumindo a vida dos outros e tentando preencher a nossa própria vida com base na dos outros, né? Quantas vezes que a gente não faz isso, vendo influenciadores ou pessoas famosas ou livros de autoajuda, né? A gente precisa despertar, então, para a nossa realidade. O Don Quixote é um convite para isso. Concluindo, acho que a principal lição, então, não é o ter ideais elevados
esses ideais, como nos contos de fadas, como o Don Quixote, a gente deve manter, sim, mas a gente precisa vincular eles à prática e tentar viver isso no nosso dia a dia e aprender a se deixar se tomar pela admiração do ordinário do nosso dia a dia. E se a gente não consegue fazer isso por nós mesmos, né? Ninguém consegue, então a gente recorre à arte, à literatura e a outras formas de renovar o nosso olhar para esta realidade. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima.